A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor nos traz uma palavra para que nós venhamos contemplar esta grande obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas e o como nós precisamos fazer a nossa parte com dedicação, com empenho, para que o seu Espírito avance em todas as áreas do nosso coração. Nós vamos ver quem Deus escolheu do mundo, quem nós éramos, onde nós estávamos e o porquê que Ele nos escolheu, por que Deus escolheu a nós, né? Então, e o que Deus quer fazer através desta obra nas nossas vidas. Nós vamos ver como nós temos que nos esforçar e dispensar tempo para buscar, para conhecer o Senhor e clamar para que a sua obra esteja avançando nos nossos corações para que a gente possa, com realidade, ser restaurado e levar a presença de Deus a todos quantos o Senhor nos enviar. Primeiro, te convido a ficar comigo até o final, te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, para que estas mensagens sejam impulsionadas, para que essas mensagens sejam replicadas e mais pessoas conheçam a palavra de Deus, mais pessoas ouçam a palavra e sejam restauradas, em nome de Jesus. Vamos ver aqui então, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vemos então uma lista daqueles que Deus escolheu. Quem são aqueles que Deus escolheu? Versículo 26 diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então aqui está a lista daqueles que Deus escolheu. E ele diz que é para nós contemplar que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem de nobre nascimento. Deus escolheu a escória, né? Deus escolheu aqueles que eram desprezados, que eram considerados loucos no mundo, os que eram considerados fracos no mundo, os humildes e os desprezados. São esses que Deus escolheu. Nós estamos nessa lista aqui. Muitas vezes até a gente não se agrada muito, né? Mas, enfim. E muitos até se identificam com algumas desses adjetivos que existem aqui. Enfim, independente de nós nos identificarmos ou não, o que nós temos que ver através dessa palavra é que obra grandiosa Deus tem para fazer dentro de nós, primeiramente, né? Primeiro, o id é para dentro de nós. A palavra ela vem primeiro para nós, para que ela seja obtenha aquilo que Deus determinou para que ela faça dentro de nós, e nós posteriormente saia para levar essa verdade a outras pessoas. Então, né, nós éramos desprezados, não muito importantes, né? Considerados fracos, e aí Deus chama esses. Então vê como Deus escolheu esse tipo de pessoa, esse nível de pessoa, porque ele tem um objetivo. Então, se nós analisar, Deus vai fazer uma obra grandiosa nesta lista, né, que Deus nos dá para mostrar a sua glória através das nossas vidas para que as outras almas sejam alcançadas. Então, a gente vai ver assim, em que condição estão aqueles que estão sendo chamados, em que condição nós estávamos, né? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, enfim, nós estávamos mesmo no lamaçal, como diz no Salmo 40. E aí, então, o que eu quero analisar através dessa palavra é que obra grandiosa, como nós temos que nos esforçar e clamar para que Deus mude o nosso pensamento, restaure o nosso coração, porque em alguma dessas áreas aqui nós nos encaixamos. Se nós nos encaixamos numa dessas áreas, nós precisamos muito buscar o Senhor.
muito porque o Senhor quer fazer de nós servos abençoados, que obedeçam a sua palavra. Então, são pessoas aqui, essa lista de pessoas, são pessoas com fortalezas, são pessoas com fortalezas mentais, com convicções erradas, com pensamentos que não estão conforme a palavra de Deus, são pessoas que precisam muito da renovação da mente, são pessoas que precisam muito buscar a presença de Deus e conhecer o Senhor, porque eles são pessoas que não são sábios, segundo a carne, não são muito poderosos. Então, o que o Senhor quer nos alertar através desta palavra não é assim onde nós estávamos e para onde nós vamos, não é somente isso. O que nós precisamos estar alertas puxa, como os que estão sendo chamados, tanto a mim como aos meus irmãos, estávamos num nível muito inferior, podemos dizer assim, para que a gente entenda. E aí Deus quer nos levar para um outro nível, nível do Espírito. E isso é um processo muito precioso e muito demorado, muito intenso de libertação. Tirar as pessoas desse nível, né, de desprezo, de rejeição, de humildade, não a humildade do Espírito Santo, mas de ser extremamente humilde, pessoas rejeitadas, humilhadas, desprezadas, pessoas sem conhecimento, pessoas muitas vezes analfabetos, como eu vi muito. Pedro também era um desses. Então, que obra Deus tem que fazer para elevar essas pessoas? Tem que restaurar a autoestima, tem que levar para um nível de equilíbrio, porque daqui a pouco também já começa a se desequilibrar e achar que são os importantes e entra, cai na soberba, né? Então, como é a questão, assim como a gente tem que vigiar a questão de buscar a presença do Senhor e estar em oração, estar em vigilância, auxiliar os irmãos, porque às vezes a gente não quer muito, né, prestar auxílio aos irmãos, mas tá aqui a lista, né, daqueles que estão chegando na igreja e tá aqui a lista daquilo que nós éramos. Então, para que a gente saia desse nível e vá para o nível do Espírito, é necessário muita palavra, muita oração, muito jejum. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, para que a gente vá para a posição que Deus tem determinada para nós no corpo de Cristo. Então não é brincadeira, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Vai despender sim de muito esforço da nossa parte. A nossa parte é clamor, jejum, oração, consagração, conhecimento da palavra e se humilhar diante do Senhor, né? Buscar muito a presença do Espírito para que o Espírito mude o nosso coração, porque não é pela nossa força que a gente consegue, é pelo poder do Espírito Santo agindo em nós. Então, como nós temos que nos humilhar e buscar sim muito a presença do Senhor para que o seu Espírito tenha a liberdade de mudar convicções, de desalojar fortalezas, né? De tirar nós dessa condição aqui que está esta lista que o Senhor nos apresenta para nos levar para o nível que o Espírito Santo tem para nós. Então, nós precisamos muito buscar a presença desse Espírito para que ele vença todas as coisas dentro de nós, porque todos aqueles que estão caídos nessas áreas precisam muito buscar o Senhor para que o Senhor nos leve cada vez mais para o centro da sua vontade. E no versículo 29 diz: para que objetivo o Senhor chamou, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor, porque vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos ver, puxa, eu era tudo isso, eu era, né, fraca, eu era louca para o mundo, eu era desprezado no mundo, eu não era poderoso, eu não tinha muito conhecimento, e o Senhor me levou para um nível do seu Espírito. Que grande obra fez o Senhor na minha vida. A gente vai falar tendo a realidade de que não foi nós que fizemos pela nossa força, pelo nosso intelecto, pelo nosso braço, mas sim o seu Espírito fez esta obra grandiosa dentro de nós. Nós vamos ter realidade, e esta realidade vai nos tornar cada vez mais valentes, mais corajosos, porque se nós vemos que é capaz, Deus é capaz, através do seu Espírito, fazer esta obra dentro de nós, muito mais ele tem capacidade de fazer através de outras pessoas. Se é possível em nós, é possível também nos outros, porque é o seu Espírito, e para Deus não existe nada impossível. Muitas vezes nós nos achamos lá, né, no fundo do poço, caídos, nos achamos cheios de problemas e pensamentos que não são do Senhor, mas é o seu Espírito que nos convence. Nós precisamos buscar a presença do Senhor e nos humilhar aos seus pés e pedir: Senhor, me ensina,
vence por mim em tal área, eu preciso da ajuda do teu Espírito, eu preciso que o teu Espírito me convença, não deixe eu resistir ao teu Espírito, nós precisamos buscar muito isso e conhecer a palavra para que o seu Espírito tenha a liberdade de nos convencer. E uma vez nós desfrutando dessa comunhão íntima com o Senhor, nós vamos ficar cada vez mais fortes, mais valentes, mais cheios de fé para ter a realidade que Deus pode fazer na vida dos outros e que em todas as circunstâncias o Senhor estende a sua mão. E aí ninguém vai se vangloriar na presença de Deus. Todos vão reconhecer que quem fez a obra foi o Senhor, foi o seu Espírito maravilhoso, foi a presença de Deus, foi a sua palavra. Não houve intervenção da mão humana, mas sim do poder de Deus agindo dentro de nós, segundo aquilo que nós nos esforçamos para alcançar a santidade e a presença do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos leve sempre à realidade de que é o seu Espírito que vence e que a nossa parte precisa ser com muita diligência, ser levado diante do Senhor em oração e clamor para que Ele vença em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém.